Buenas noches, yo soy Mateo Silva Soares, soy estudiante de la carrera de medicina de la Unitep, hago el cuarto semestre, soy del grupo 2A y yo hoy voy a hablar un poco sobre el músculo del hombro, más conocido también como deltoide. O músculo es un músculo no mucho grande, vai possuir apenas 3 divisões, como vocês podem ver aí na imagem. Eles vai possuir 3 porções que vai se dividir de acordo com a origem de seu feixe. Vai ter a porção anterior, a porção lateral, que também pode ser chamada de medial, e a porção posterior, que fica mais atrás. A porção anterior, ela vai estar diretamente ligada à clavícula, e a parte medial, que é a parte lateral, vai prender-se a parte do acrômio, que fica próximo da escápula, e vai ter na parte e vai ter uma proximidade muito mais ampla com a escápula. Já na parte posterior, que é espinal, ela vai se originar da parte inferior e vai dar margem superior à escápula. Muitas graças. Olá, buenas tardes. Me llamo Daniele Vaz de Aguiar, sou estudante da carreira de medicina na Universidade Unitep. Eu vou fazer hoje uma apresentação sobre os músculos do braço, da disciplina de biofísica. Eu chamei a um amigo para me ajudar na apresentação destes músculos do braço. Pode passar, Jessé, por favor. Eu vou utilizar o braço do Jessé para fazer a apresentação destes músculos. Nós lo podemos dividir para nosso melhor estudo desta forma. Aqui temos o que é a porção lateral, a porção anterior e a porção posterior. O braço está composto por 5 músculos principais. Na porção anterior, temos o músculo mais superficial, que é o bíceps. Por debaixo do músculo bíceps, há outro músculo denominado braquial. Por arriba do músculo bíceps e braquial e abaixo do músculo deltoide, temos o coracobraquial. Na porção, esses 3 músculos fazem parte da porção anterior. Já na porção posterior, temos os tríceps braquial. Já na porção lateral, ele está conformado por el músculo deltoide, ok? Agora que nós conhecemos os músculos e os nomes desses 5 principais músculos do braço, eu vou falar sobre as ações, os mecanismos de ações de movimento destes músculos, ok? Na porção anterior, a função principal do músculo bíceps é de subinação. Mirou como hacer lo que es la subinación, hubo una contracción en este músculo bíceps. Ya el músculo braquial, que está por debajo del bíceps, cumple una función principal, que es la de flexión. Mira como se contrae. Entonces, la función principal del músculo anterior, de los músculos anteriores del bíceps, es de subinación y flexión. Já na porção posterior, ele cumpre uma função diferente. Seu mecanismo de movimento é de extensão. Mira que quando ele faz o processo de extensão do braço, há uma contração em los músculos denominado tríceps braquial. Já na porção posterior. Já na porção lateral,
que é composto por el músculo deltoide, ele vai cumprir uma função de abdução. Ao fazer este movimento de abdução, há uma flexão maior, há uma contração maior, perdão, em el músculo deltoide, ok? O músculo deltoide, ele é formado por fibras. Há 3 tipos diferentes de fibras em el músculo deltoide. Uma fibra anterior, uma fibra média e uma fibra posterior. As fibras do músculo deltoide, elas cumprem as funções ajudando em los movimentos de la porción anterior e de la porción posterior. A fibra anterior, ela ajuda em el processo de subinação e flexão. A fibra posterior, ela ajuda em el mecanismo del movimento de extensão. E todas as fibras juntas em el músculo deltoide cumprem a função de abdução. Então, hoje nós podemos aprender um pouco sobre o que são os músculos, seus nomes e seus movimentos. Então, esta é a minha apresentação. Graças. Bueno, mi nombre es José Paulo Martins Cardoso y yo voy a hablar de los músculos del antebrazo. El antebrazo es compuesto básicamente por 20 músculos, né? 8 anteriores, 4 laterales y 8 posteriores. Yo voy a hablar de los anteriores. Los anteriores, eles têm como finalidade a flexão, né? Então, são divididos aí em 8 músculos. Possamos também dividir em planos, como miramos na imagem. Temos primeiro, segundo e terceiro, quarto plano. O primeiro plano está composto aí por 4 músculos. Podemos dizer aí que são também os mais superficiais, né? Estes 4 músculos aí são o pronador redondo, o palmar maior, palmar menor, o cubital anterior. Em segundo plano, temos aí o flexor superficial de los dedos. E em terceiro plano, vamos ter flexor largo del pulgar e flexor profundo de los dedos. Em quarto plano, teremos só que é o pronador quadrado. Bueno, podemos dizer aí que o primeiro e segundo plano fazem parte de los mais superficiais e terceiro e quarto plano de los mais profundos. Bueno, eu vou falar de las ações, que é o que importa. Bueno, em primeiro plano, o pronador redondo, ele tem a ação aí de pronação do antebraço, sim? E o palmar maior e o palmar menor, ele tem a flexão da muñeca. Então, isso ele ajuda sobre a flexão da muñeca, assim. E o cubital anterior, o flexor cubital del carpo, ele ajuda aí em la flexão, né? A flexão do carpo e da muñeca. Então, ele faz a flexão não só da muñeca, mas sim a flexão del carpo. Bueno, do segundo plano, né, que temos aí o músculo aí da flexão superficial dos dedos, que ele ajuda aí na flexão do dedo e da mano, né? Ele vai ajudar na flexão do dedo e da mano também. Terceiro plano é o flexor largo do pulgar, que ele ajuda na flexão do pulgar. Então, ele vai ajudar na flexão do pulgar, né? E o flexor profundo dos dedos, que ajuda na flexão de la mano. Então, ele vai ajudar aí da flexão de la mano. Sim. E o quarto, que também é o pronador quadrado, e também temos a função de pronação, juntamente com o de primeiro plano, que é o pronador redondo. Os dois têm aí esta função de pronação. E o antebraço também, eles têm aí a função de pronação, como também temos de supinação. Olá, meu nome é Alice de Melo Bezerra. Vou apresentar um trabalho de biofísica sobre os músculos extensores do antebraço. Os músculos extensores do antebraço, eles são divididos em grupos profundos e superficiais. Vou começar a falar sobre os superficiais, começando com o supinador largo, que tem a origem na cresta supracondilínea lateral. A sua inserção é no osso do rádio e sua função é a flexão do antebraço.
Acá na imagem vamos mostrar que ele, na primeira imagem, ele está localizado na parte anterior do braço e aqui na parte posterior, bem acá. O extensor do rádio largo do carpo, que tem a origem epicondilo-humeral e sua inserção no segundo e terceiro metacarpiano, e sua função é a extensão e abdução da mano. A extensão comum dos dedos, que é localizado bem ao centro do braço, sua origem é no epicôndilo humeral, que está localizado acá. A sua inserção é nas falanges proximais, mediais e distal do segundo ao quarto dedo. E sua função é a extensão das falanges proximales dos dedos. O extensor de los meñiques, que tem a função do movimento do menor dedo, que tem origem no epicôndilo humeral. A sua inserção é na falange proximal, medial e distal do quinto dedo. E sua função é a extensão da falange proximal do quinto dedo. O ancônio, que é o último de los músculos superficiais, que tem na origem o epicôndilo humeral. Sua inserção é o lecrano e dorso cubital, e sua função é estabilizar a articulação do codo. Já no grupo profundo, tem o músculo abdutor largo do pulgar. Esse músculo abdutor largo do pulgar, ele é dividido em largo e curto. A sua origem na membrana interóssea, rádio e cúbito. A sua inserção é no primeiro metacarpiano e trapézio. E sua função é a abdução do pulgar. O extensor curto do pulgar tem a origem na membrana interóssea, tem a origem no rádio e membrana interóssea. A sua inserção é na falange proximal do primeiro dedo e a sua função é a extensão do pulgar. O extensor largo do pulgar, que tem a origem no cúbito e membrana interóssea. A sua inserção é na falange distal do primeiro dedo e sua função é a extensão e abdução do pulgar. O extensor próprio do índice, que é um pincecilho bem acá no meio da mão. A sua origem tem o cúbito e membrana interóssea. A sua inserção é a expansão extensora do dedo índice e sua função é a extensão do índice. O supinador curto, ele é dividido, ele tem a origem no epicôndilo humeral, a cresta supinal do cubital. A sua inserção é no músculo rádio e sua função é a supinação do antebraço. Acá podemos ver que é o supinador largo, que é bem acá fora, e bem sencillo, pequeno, é o supinador curto. Graças. Olá, me chamo Dandara Almeida de Moraes e vou dar continuidade ao tema empezado por mis colegas sobre os músculos de las extremidades superiores do corpo. Eu me he quedado com as manos, que viene do latim manus, formam parte de las extremidades superiores do corpo, sendo o quarto segmento. Empezamos com ombro, braço, antebraço e manos. Estão localizadas em o extremo de los antebraços, são prensíveis e têm 5 dedos cada uma de elas, abarcam desde a muñeca hasta la yema de los dedos de los seres humanos. Los músculos de las manos se dividen em 3 regiões, sendo elas eminência tenar, eminência hipotenar e região palmar média. Vamos começar por la eminência tenar. La musculatura tenar consiste de 4 músculos denominados abdutor corto do pulgar, flexor corto do pulgar, oponente do pulgar e adutor do pulgar, localizados no lado radial da palma da mano e juntos formam a bola do
polegar, conhecida como eminência tenar. Eles vão nos permitir fazer adução e rotação interna adentro e adelante da falange sobre o metacarpo e oposição e rotação interna do pulgar. Seguimos com a eminência hipotenar, a qual está assinalada em mis manos por el color rosado. A eminência hipotenar é uma massa de 4 pequenos músculos ubicados em la mano humana por debaixo do dedo meñique, cuya função é controlar os movimentos de dicho dedo. A massa de la eminência hipotenar serve como capa protetora para o nervo cubital e os vasos sanguíneos que atravessam esta zona. Os músculos são palmar cutâneo, adutor del meñique, flexor corto del meñique e oponente del meñique. Eles vão a nos permitir abducir e aducir ao corpo o dedo, flexião de la falange proximal sobre la falange e move o meñique hasta la região palmar. A região palma média está dividida em 3 grupos: os lumbricales, interósseos palmares e os interósseos dorsales. Os músculos lumbricales de las manos são 4 músculos que se encontram na região palma média, enumerados de fora a dentro de primeiro, segundo, terceiro e quarto, se insertam por arriba em los tendones do flexor profundo e por abaixo em los músculos extensores de los dedos. São flexores de la primeira falange e extensores de las outras duas. Os interósseos palmares são 3 músculos enumerados de 2, 4 e 5, se originam na base de los metacarpianos de los dedos e se insertam nas aponeuroses dorsal. Os músculos interósseos palmares aducem os dedos a seu dedo médio. Os músculos interósseos dorsales de las manos são 4 músculos que se originam na diáfase de los metacarpianos e se insertam na base da primeira falange de los dedos, atuam como flexores metacarpofalângicos e adutores de los dedos. La função de estos es la flexión de la articulación metacarpofalángica y la abducción, separación de los dedos.